pessoal, nós estamos assim começando, digamos, uma série sobre as histórias de peregrinação. Então, ainda na minha, digamos assim, juventude, juntamente com outros jovens, nós fizemos uma peregrinação no ano de 1998. Nós saímos do sítio Catita, município de Colônia Leopoldina, com destino a Juazeiro do Norte, Ceará, cidade referência, conhecida de todos nós, né, como a terra do padre Cícero Romão Batista. E essa peregrinação era um pouco a gente conhecer a nós mesmos, conhecer o caminho e também conhecer essa trajetória romeira, conhecer pela própria vida, pelo próprio caminhar, o que é essa mística do caminho. A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver. A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver. E justiça temos fome, Senhor, nos dê de comer. E justiça temos fome, Senhor, nos dê de comer. Você sabe que Jesus Cristo, praticamente, a sua vida foi uma peregrinação, foi uma itinerância constante. Inclusive, o Evangelho de São Lucas, né? Segundo Lucas, ele coloca Jesus, parece que indo uma única vez a Jerusalém, quer dizer, indo nessa peregrinação. Quer dizer, o interessante na peregrinação é que a vida se dá no caminho, não de forma circular, mas de forma reta, onde não se repete nada. E aí nós saímos de Colônia Leopoldina, né, de sítio Catita. Foram 17 dias em torno disso, e nós percorremos a pé 750 quilômetros. E aí nós temos muitas histórias para contar. Eu até decidi uma vez escrever isso, mas agora eu posso contar que fica mais interessante. Então eu vou contar apenas agora 2 episódios que aconteceram ao longo do caminho, para não ficar comprida demais a conversa. E depois a gente vai assim contando, né, os outros episódios que foram acontecendo ao longo deste caminho. Eu quero lembrar que essa conversa não tem como a centralidade a minha pessoa, nem também a dos meus companheiros que fizeram esta caminhada conosco, tá certo? É mais as histórias do povo, e que foi para nós uma revelação dessa presença de nosso Deus que cuida carinhosamente de cada um de nós. Então nós saímos, em torno de 10 pessoas, e nós saímos sem nada para essa caminhada, apenas quase com a roupa do corpo e uma sacola, uma mochila com uma mura de roupa. Não levamos prato, nem colher, nem levamos dinheiro. A ideia era que a gente saísse peregrinando e para comer, se não oferecesse para a gente ia pedir esmola. E foi assim que aconteceu, né? Eu lembro que logo aí perto de Canastra, né? Já entrando no município de Bateguara, eu fui pedir uma esmola, e naquele tempo eu era jovem. E aí eu bati na porta de uma senhora, chamei, fiz aquele ritual que é próprio do sertanejo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E uma senhora lá dentro respondeu: para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. E aí eu bati palma mais uma vez e pedi uma esmola. Me deu uma esmola, pelo amor de Deus. E ela disse: meu filho, você é tão novo, já pedindo esmola, eu não vou dar não. E aí veio na minha intuição dizer: não, eu estou indo para Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. E aí ela disse: olha, por causa do meu padrinho Cícero, eu vou dar essa esmola a você. E aí só sei que a gente não tinha muito jeito, sobretudo eu, de pedir esmola. E aí naquele dia
nós só conseguimos um pacotezinho de fubá daqueles que se faz cuscuz. E isso era o primeiro dia da peregrinação. Ainda a gente estava com todas as forças, né? A gente estava cheio de anseios, né? De chegar a Juazeiro do Norte, todo esperançoso. E aí anoiteceu, quase noite, nós estávamos, já tinha passado a cidade de Bateguara, a gente permanecia no município de Bateguara, mas já na zona rural, com destino aí, o nosso destino próximo era Garanhuns, né? Mas aí teria mais uma dança de um dia, mas aí a gente resolveu pernoitar naquele lugar. E chegamos, e ainda me lembro, era uma estrada, essas estradas que passam muitos carros que carrega cana de açúcar, né? E estrada boa, mas sem asfalto. Eu lembro que era uma curva, e nessa curva tinha muitos pés de manga, e ao lado desses pés de manga tinha um açude bom, assim, não muito grande, mas que servia para dar água ao gado e também para as pessoas ali também retirarem sua água para o consumo. E aí eu bati na porta daquela casa, casinha de taipa, muito singela, muito simples, mas os terreiros ao redor, muito bem varrido, casa muito bem zelada. E aí eu cheguei lá, como é na tradição. As pessoas que a gente não conhece, aqui no Nordeste, então se é homem é José, e se é mulher é Maria. Aí a partir disso a gente vai se conhecendo, né? E aí eu bati palma e perguntei: seu José, boa tarde, já era tardinha. Isso era um dia de domingo. Eu disse: seu José, nós estamos indo para Juazeiro do Norte. Essa turma de rapazes aqui, nós estamos indo para Juazeiro do Norte. E a noite está chegando. E aí nós queríamos dormir debaixo na sombra, né? Na copa desses pés de manga durante esta noite. Seria o nosso abrigo. E ele disse: não pode não. E aí eu caí em uma certa tristeza. Ele disse: não pode, sabe por quê? Porque cristão, perto de minha casa, não dorme debaixo de pé de manga. Cristão, perto de minha casa, dorme dentro de casa. E isso, a gente se alegrou, o nosso coração vibrou, olhando aquela situação, né, de pobreza, de casa apertada, casa cheia de menino, né? Como é bonito isso. Esse homem nos acolheu em sua casa. E aí, ali no meu bornal, quer dizer, na minha bolsa, na minha mochila, eu tirei um pacote, aquele pacote de fubá que aquela senhora disse que só me deu porque eu ia para Juazeiro. Eu disse: olha, eu gostaria que o senhor pedisse à sua senhora para ela fazer para nós um cuscuz e a gente comer e depois dormir. Ele disse assim: mas meu senhor, o que é um pacotinho de fubá desse para 10 pessoas? E aí ele chamou a sua senhora, a dona Quitéria, e disse assim: Quitéria, venha cá, faça comida para todos esses homens. Eu sei que aquele olhar de Quitéria, singelo, aquele de caboclo, né? Aquele olhar puro do nosso povo sertanejo, ela olhou para nós assim e correu o olho. E com pouco tempo estava feito o jantar. Eu quero lembrar que ali era o dia da feira, lá em Bateguara. Eles colocaram tudo o que tinha para comer durante a semana, eles colocaram para nós. Aquele olhar de Dona Quitéria era contando quantas pessoas estavam ali. E ela assou para cada um peixe, que seria aquele peixe para repartir para toda a sua família, para comer durante toda a semana. E ali foi um banquete. Interessante, no primeiro dia da caminhada, a gente teve essa certeza. A divina providência não vai deixar faltar nada.
A intercessão de meu padrinho Cícero nos conduzirá por este caminho e teremos sempre a fartura. E foi uma noite maravilhosa. Depois do jantar, nós fomos conversar, contar as histórias, ele contar as histórias, né? Foi assim um encontro, é? A sensação é que a gente, como estava a ermo na estrada, encontrar aquele abrigo é como se nós tivéssemos encontrado o céu. É como diz, né, o Salmo 84. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos, né? O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. É um salmo também de caminhada e de subida a Jerusalém. Então, foi uma noite realmente repousante. Dormimos, não tinha cama e nem tinha rede para todo mundo. Mas eles conseguiram esteiras, cobertores, coisa lá, e a gente se deitou de maneira confortável e passamos aquela noite nessa contemplação e nesse sono que nos levava, né, a uma certeza de que Deus de fato cuida da gente. No outro dia, bem cedo, madrugamos e a nossa surpresa, já estava pronto um café, um cuscuz mais uma vez, com alguns ovos e assim um chá, um leite, e a gente tomou e prosseguimos o caminho. E andamos mais um dia. E aí chegamos de fato no município de Garanhuns. Cidade alta, uma das cidades mais frias do Pernambuco. E aí, à tardinha, a gente encontrou uma fazenda. Não dá mais para a gente ir à frente, porque a noite chega e também o cansaço já estava demasiadamente. E aí eu era o coordenador daquela peregrinação, eu fui bater a palma na cancela da fazenda. E aí, a primeira coisa que fez, ela mandou uma criada, quer dizer, uma empregada, para me acolher na porta, na cancela, e a primeira coisa que ela pediu foi a minha identidade. Ela pegou a identidade, levou para a patroa, depois a patroa pediu que a gente entrasse e perguntava o que é que vocês querem. E aí nós dissemos, olha, nós estamos indo para Juazeiro do Norte. É uma peregrinação, é uma romaria que a gente está fazendo a pé e a nossa promessa é de não levar nada. É dormir onde acolher a gente, com medo que se bota e assim vai. E ela disse, olha, não dá para vocês ficar aqui. Isto é um casarão grande, alpendres, né? Aquelas casas de fazenda. E eu disse, mas pelo menos a gente pudesse tomar um banho aqui no seu açude. Pode não, porque aqui esse açude é cheio de jacaré. Mas minha senhora, jacaré num lugar desse? Jacaré é mais natural de ter isso no Pantanal. Mas a senhora está dizendo, eu vou acreditar. E aí ela lembrou, olha, tem ali a escola. E ela disse, não, mas na escola também não. Na escola também não, pode ter problema aí. Eu vou mandar vocês para o curral do gado. Porque ali no curral tem uma espécie de cobertura. E aí tem umas tábuas. E aí vocês, é muito sujo. Tem muito cocô, tem muitas fezes aí. Então vocês botam as tábuas por cima. E aí dá para vocês passarem a noite. E nós passamos a noite, quer dizer, quando foi umas 10 horas, naquela situação nossa, e aí ela mandou pelo vaqueiro uma panela cheia de leite fraco. E mandou também um tabletezinho daquela bolacha creme crack. E ela mandou um bilhete. O bilhete ela dizia, meus senhores, eu peço desculpa porque vocês me pegaram desprevenida. E aí a gente ficou assim meditando, né? A casa na pobreza da noite anterior e a riqueza daquela noite, nós completamente abandonados a mercê, né, de dormir ao relento. Nós tiramos algumas conclusões, né? A primeira conclusão que tiramos é que, de fato,
O pobre tem a casa aberta, também tem o coração aberto. Na tradição litúrgica, a gente tem um hino, inclusive da apresentação das oferendas, que se diz que são as mãos mais pobres que se abrem para tudo dar. É uma expressão bem própria, né, daquela primeira noite na casa de seu José e de Dona Quitéria. Ela e ele tinham de tudo para dizer: não vamos acolher vocês. A situação física da própria casa, a pobreza, a fraqueza humana, de sentir-se pobre, mas pelo contrário, foi uma oportunidade para eles acolher a gente. Já naquela segunda noite, onde a gente achava que agora sim, se naquela noite, naquela tapera, naquela mísera casa, tivemos aquela acolhida, imagina agora nesta noite, nesta fazenda. Mas ao contrário, tinha de tudo, tinha todas as condições, digamos, materiais para dar a nós uma acolhida, uma refeição digna, mas se fechou. Se fecha. Não fomos dignos nem sequer de entrar na sua sala. Logo nos mandou para o curral. Mas também foi assim a vida de Jesus, né? Ele também foi rejeitado inúmeras vezes. E o episódio nos lembrava muito a dimensão do Natal. Jesus em Belém, no ventre de sua mãe, Maria, a Virgem Maria, juntamente com José, naquela peregrinação para fazer o recenseamento, também bateu, assim diz a tradição bíblica, em todas as portas e não acolheu. Ele foi para o curral e aí nasce o menino Jesus. No meio, né, dos animais, no curral pela madrugada, está cheio também de cocô, de fezes, de urina, de capim, de resto, mas foi aí que ele foi acolhido. Então aquela noite desconfortável, de um frio tremendo ali em Garanhuns, foi uma oportunidade para a gente tirar lições de vida. E as nossas mãos devem se abrir. E se abre não quando a gente tem em sobra, ela se abre quando a gente tem o pouco. Como diz a tradição popular, que depois o Zé Vicente canta, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Quando a gente se quer, tudo isso é fartura abençoada. Então esses foram assim os dois episódios que realmente marcaram os 2 primeiros dias da nossa caminhada. Oportunamente, a gente vai também contando os demais episódios até a chegada em Juazeiro do Norte, Ceará.